Bom, boa tarde. Todo mundo consegue ouvir? Bom, depois dessa sessão de meditação, a gente vai começar o seminário. Eu vou motivar o assunto da palestra, falando de um dos principais coisas que você faz com curvas, que é contar pontos. Assim, uma das coisas que você está interessado em curvas algébricas é saber quantos pontos ela tem, para você começar a estudar ela, por exemplo. Então, uma curva algébrica plana sobre os racionais é o conjunto de pontos que satisfazem uma equação polinomial. É simples isso. Você tem uma equação polinomial em duas variáveis, os pontos que satisfazem ela dão uma curva. Por exemplo, retas, círculos, cônicas, parábolas, qualquer função polinomial, enfim. Então, toda vez que eu falo curva, eu vou estar falando dessas coisas aí. E sobre os racionais, a menos de menção contrária. A cada curva, a gente pode associar um número inteiro não negativo chamado gênero. Não importa muito bem a definição dele, importa é saber que ele carrega muitas propriedades da curva. Ele está intrinsecamente conectado com as propriedades da curva. Então, voltando à pergunta que eu coloquei, que essa é a motivação do assunto, se eu tenho uma curva irredutível no sentido que você está pensando mesmo, que é o polinômio aqui ser irredutível, quantos pontos será que ela tem? Será que dá para classificar pelo gênero isso? Então, a gente começa com o primeiro caso, que é gênero igual a zero. Se ela não for vazia, porque aí ela não tem pontos, mas se ela não for vazia, tirando finitos pontos que dão problema, ela pode ser parametrizável. Então, para cada racional, você consegue um ponto diferente. Então, infinitos racionais, infinitos pontos. Até aí, beleza. Agora, para gênero maior ou igual que 2, tem um resultado absolutamente não trivial do Faltings, que diz que essa curva sempre vai ter finitos pontos. Só que a gente pulou o caso gênero igual a 1. Mas o que será que acontece? Antes de gênero igual a 1 era infinitos, depois era finito. Será que nesse caso vai ser finitos? Curvas sempre vão ter finitos pontos? Curvas sempre vão ter infinitos pontos? Ou acontecem os dois? Bom, a gente pode olhar para essa curva aqui. E eu vou variar valores de K e a gente vê o que acontece. Essa curva não tem nenhum ponto para K igual a menos 5. Só um ponto para K igual a menos 1. 2 para K igual a 16, 5 para K igual a 1. E infinitos pontos para K igual a menos 2. Então, dentro de uma mesma família de curvas, já tem comportamentos diferentes. Assim. Então, essas são curvas gênero 1, que é o que a gente chama de curvas elípticas. E a pergunta é, o que está acontecendo nesse caso? Né? Antes era tudo infinito, depois era tudo finito, e aqui os dois casos acontecem. Será que, dado uma curva elíptica, tem um jeito de saber certinho qual que é a quantidade de pontos que ela tem? Ou será que dá para saber qual é a proporção de curvas que tem infinitos ou infinitos pontos? Bom, a pergunta de quantos pontos uma curva elíptica possui ela é difícil de responder. Assim. Se você dá uma curva elíptica, é difícil saber quantos pontos ela tem. Só que tem esse problema em aberto, que é a conjectura Burt-Newton-Dyer, que é o assunto do seminário, que vai responder essa pergunta de uma maneira bem simples. Então, está aqui o Burt-Newton-Dyer. A conjectura BSD, eu sempre vou falar BSD por abreviação, ela vai conectar esse número de pontos, que é difícil de saber, a uma coisa que é fácil de calcular, que é o comportamento de uma certa função num certo ponto. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, essa é a ideia. A gente está levando o problema para está vendo o problema de um outro ângulo que é mais fácil de calcular. E essa conjectura, como todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, ela vale $1 milhão, né? Quem resolver primeiro vai ganhar $1 milhão. Aqui nesse site tem as informações todas. Bom, é o jeito mais difícil de ganhar $1 milhão, né? Então, se tiver a fim de tentar. Bom, mas então, por que a gente... qual é o interesse dessa conjectura? Ela não vale $1 milhão à toa, né? Bom, o primeiro interesse certamente são os $1 milhão. Mas tem outros interesses mais matemáticos, que, por exemplo, a conjectura traz a solução de outros problemas em aberto, como esse problema do número congruente, que talvez vocês já tenham ouvido falar, é um problema que está aberto há séculos e séculos. Né? E a conjectura também ajuda a gente a esclarecer diversos mistérios sobre curvas elípticas, assim, mistérios que atrapalham a gente a entender esses objetos. Então, por falar em curvas elípticas, eu acho bom a gente definir isso. Né? Então, a definição está aí. Uma curva elíptica é uma curva, né? Então uma equação polinomial,
dessa forma, y² igual a um polinômio cúbico em x com raízes distintas. É importante que tenha raízes distintas. E aqui tem duas figurinhas, duas curvas elípticas. Elas têm esses formatos meio estranhos assim, e a gente está olhando aqui pontos sobre os reais, é claro, sobre os racionais não teria como desenhar. E também vocês podem notar que tem esse ponto no infinito aqui, é porque eu tô roubando um pouquinho. O plano afim não é o melhor lugar para falar essas coisas, tem que ser no plano projetivo, mas a gente não vai ganhar muita coisa indo para lá, então é só você pensar que esse ponto ele está no topo de qualquer reta vertical, assim, ele é a intersecção das retas verticais, basicamente. Outra interpretação que... Outra interpretação que esse ponto pode ter é assim, você tem uma curva elíptica, esse ponto ele está tão lá em cima, que ele é o ponto que liga essas duas coisas. Aceito. Então, se você, o negócio lá das retas verticais, se você tem uma reta vertical aqui, ela faz isso, basicamente. Como eu disse, isso não cabe no plano afim, não é o melhor lugar para falar essas coisas, mas... Bom, a gente não perde nada em só fazer essa ginástica mental de pensar isso quando a gente vê esse ponto. Tá. Então a gente tem os nossos objetos, só que, o que tem de interessante nessas curvas? O que essas curvas têm que as outras não têm? Então essas curvas elas são grupos abelianos. Então, se você não lembra o que é um grupo abeliano, eu trouxe a definição. É simplesmente um conjunto com uma soma associativa, comutativa, que tem elementos neutros e tem elemento inverso para cada elemento. Ou seja, é uma soma que funciona do jeito que a gente gosta, assim, ela tem todas as propriedades que a gente quer que ela tenha. Agora, se você pega um elemento num grupo, o que acontece se você somar ele com ele mesmo várias vezes? Pode ser que, eventualmente, você chegue no zero. Aqui deveria ser zero, tá? Eu reloquei essa parte, essa explicação de outro lugar, que deveria ser zero, que é o zero do G. Eventualmente você vai chegar no zero do seu grupo algumas vezes. E a gente fala que esse ponto ele é de torção, ou tem ordem infinita n. Ou senão você vai somar e vai obter cada vez pontos diferentes e nunca vai voltar no mesmo lugar. E a gente fala que ele tem ordem infinita. Tá, aí eu falei que as curvas elípticas são uma soma, então a gente tem que ver como que a gente soma pontos e obtém pontos e essas propriedades funcionam, né? Então a gente vai pegar uma curva elíptica, assim, cadê a curva elíptica? Aqui. A gente vai pegar uma curva elíptica e vai pegar dois pontos que a gente quer somar. A ideia é que 3 pontos são colineares sem somente ser a soma deles dá zero. Então, baseado nisso, a gente vai somar 2 pontos. A gente pega a reta que passa por eles. Se eles forem iguais, a gente pega a reta tangente. E vai ter um terceiro ponto R aqui. Esses 3 pontos R são colineares. Então, o R tem que ser menos P mais Q, certo? Porque eles são colineares, a soma deles dá zero. Agora eu vou pegar a reta que passa por esse ponto menos P mais Q e no infinito. E esse terceiro ponto aqui embaixo vai ser colinear com esse e com esse. Então ele vai ter que ser o oposto desse, porque esse aqui é o zero da operação. Então esse aqui é justamente o P mais Q que a gente está procurando. Então toda vez que você quiser somar pontos, você tem que fazer essas coisas aí. É uma soma, não é tão simples, mas... O que importa é que ela funciona bem, ela é comutativa, associativa, elemento neutro, elemento inverso, é isso que a gente quer, não importa se ela é difícil de fazer. Quer dizer, importa, mas tá aí, ela funciona, isso é mais importante. Tá, mas como que é esse grupo da curva elíptica? Assim, eu tinha falado tem pontos de torção, pontos de ordem infinita, como será que esses pontos estão distribuídos na curva? Tem um teorema muito importante chamado Teorema de Mordell-Weil, que diz que a curva elíptica, como grupo abeliano, é finitamente gerado. Ou seja, existem infinitos pontos na sua curva, que combinações lineares deles dão todos os outros pontos. Então, em outras palavras, você pode escrever a sua curva assim. Vai ser um monte de cópias de Z e um conjunto, um subgrupo finito, assim. Se você nunca viu teoria dos grupos, você pode pensar que você pega um ponto aqui e você escreve ele como combinação linear de geradores. E aí isso aqui você vai extrair os coeficientes. Primeiro você extrai dos pontos de ordem infinita. Aqui você coloca um em cada cópia de Z. E aí, os outros pontos da ordem infinita você faz um vetor e joga naquele outro que sobrou. Então essa é a estrutura de uma curva elíptica. E esse número aqui, por ser finitamente gerado, esse número é um inteiro, não negativo, que a gente chama de posto algébrico. E a gente vai se importar em saber como é esse posto
algébrico. E também o subgrupo de torção é importante, né? Porque, dado que a estrutura da curva elíptica é dessa forma, você pode se perguntar, tá, mas quais são os grupos de torção e os postos são realizados, né? Porque você tem a estrutura assim, mas quais será que aparecem na prática mesmo? Bom, quanto ao grupo de torção, essa resposta veio alguns anos depois, e esses são exatamente todas as possibilidades por grupo de torção, certo? E essas possibilidades também, por curiosidade, elas ocorrem infinitas vezes, assim, não tem só... Todos os grupos ocorrem infinitas vezes. Então, tá, a parte de torção ok, aí fica a pergunta. E o posto algébrico? Bom, será que ele pode ser qualquer inteiro não negativo? Você pega um inteiro não negativo e tem uma curva com aquele posto? Ou se não, será que ele pode ser arbitrariamente grande? Assim, mesmo que ele pule alguns, ele pode ser tão grande quanto você queira? Ou ainda se não, será que esse conjunto ele é limitado em algum ponto? Você não pode passar de algum ponto? Quer dizer, se ele não é arbitrariamente grande, é limitado. Ou para cada curva, para cada posto, será que existem infinitas curvas que realizam esse posto? E, por fim, será que existe algum jeito fácil de calcular esse número? Bom, é um mistério. Nenhuma dessas perguntas tem resposta hoje em dia. Então, vamos começar tratando das perguntas sobre quão alto pode ser o posto algébrico. Então, nenhum melhor lugar para começar do que saber qual é o recorde, né? Qual é o maior posto conhecido hoje, e ele é pelo menos 28. E a curva elíptica é essa daqui. E eu disse pelo menos 28, não se sabe se é exatamente 28. É porque a ideia é a seguinte, é procurar pontos de ordem infinita independente, você faz isso pelo computador. Você acha um, você acha outro, então isso vai aumentando a cota inferior para o posto. Eles acharam 28 pontos nessa curva, mas não sabe se tem mais ou não. Mas aí, esse negócio de achar pontos de ordem infinita no computador, você pode se perguntar, como é que faz isso, né? Sei lá. Aí tem um teorema, chamado Teorema de Nagle-Lutz, que diz que se um ponto é de torção, as duas coordenadas dele são inteiras. Então você inverte o enunciado. Se você achar um ponto que tem uma coordenada não inteira, ele é de ordem infinita. E é assim que a gente acha computacionalmente o ponto de ordem infinita. É assim que a gente sabe o ponto que a gente achou é ordem infinita. Essa é uma versão fraca do teorema, na verdade. Ele ainda diz uma condição pro y. O y tem que dividir o discriminante e tal, mas a gente não vai precisar disso. Ok. Então, isso é o que a gente sabe, basicamente, sobre o posto algébrico, é pouca coisa. Então, o que a gente conjectura sobre o posto algébrico, né? Quais tipos de perguntas a gente faz, além daquelas que eu comentei agora há pouco? Bom, por exemplo, quanto mais alto o posto algébrico, menos curvas elípticas existem. Isso porque a existência de pontos de ordem infinita é uma condição muito restritiva para a sua curva, porque a estrutura de grupo vai ficando complicada. A estrutura de grupo ela já é meio shaky, assim, né? Você viu que ela é tudo complicada, assim. Quanto mais estranho vai ficando o grupo, mais raro isso vai acontecendo, porque aquela operação já parece que é um milagre, assim, né? Então, se você vai aumentando a dificuldade, sem chance de achar muitas curvas elípticas. Então, tem uma conjectura meio folclórica assim, que andou correndo entre os matemáticos da área, que, na verdade, 50% das curvas elípticas tem posto 0, 50% tem posto 1 e 0% tem posto alto. Assim. Alto é maior ou igual que 2, assim, não é 100, 200, é maior ou igual que 2. Então, e 0% não é nada, né? Porque a gente está falando de conjuntos infinitos, então toma cuidado. Bom, então, a existência de pontos racionais é algo realmente muito restritivo. Mas mesmo assim, a gente acha que o posto pode ser arbitrariamente alto. Mesmo sendo tão raro, a gente tem no fundo a ideia de que o posto pode ser alto. Até que ano passado começou a surgir umas ideias aí de que acima de posto 21 só existem finitas curvas elípticas, assim. Então a situação tá muito instável ainda para dar um veredito. Então é interessante, né? Você tem, sei lá, você tem infinitas coisas e só tem infinitas exceções, assim, e um número totalmente aleatório, que nem 21, assim. É bem interessante. Então, voltando ao nosso problema original,
o que significa o posto ser maior que zero? Significa que tem um ponto de ordem infinita. Então, se tem um ponto de ordem infinita, quer dizer que você vai somando ele com ele mesmo, você vai obtendo pontos distintos. Então, isso significa que se o posto é infinito, tem infinitos pontos. E, na verdade, isso é equivalente, porque se o posto é zero, só vai ter a parte de torção, e a parte de torção é finita, então infinitos pontos. Então, isso é equivalente. É equivalente a curva ter infinitos pontos e o posto ser maior que zero. Então, em vista dessa conjectura aqui, o que essa conjectura está dizendo é que, possivelmente, se isso for verdade, 50% das curvas têm infinitos pontos e o resto tem infinitos pontos. Então, isso é exatamente a metade dos casos, né? Antes era só infinito, depois era só finito, e aqui é 50%, 50%. Bom, essa é a minha conjectura preferida, eu torço muito para que ela seja verdade. Porque é muito bonito, assim, não sei. Bom, divagações à parte. Agora a gente vai mudar radicalmente de assunto, porque a gente já viu um lado da moeda, né? Porque a ideia era pegar aquele problema difícil de contar pontos e associar alguma coisa fácil de calcular. A parte difícil de contar pontos a gente já traduziu formalmente em ser posto algébrico positivo. Agora a gente vai ver o outro lado, a parte que é fácil de computar. Então a gente vai começar a contar as soluções módulo P. A gente vai pegar uma curva elíptica, um primo, e a gente vai ver pontos que satisfazem essa curva módulo P. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que melhorar um pouco a curva. A gente vai poder sempre supor com uma mudança de coordenadas esperta que a curva tenha coeficientes inteiros. Dá para a gente colocar mais hipóteses, porque a gente também não vai querer que a curva seja os coeficientes sejam muito divisíveis pelo primo, que você vai reduzir também, porque senão vai matar um monte de coeficientes e vai atrapalhar tudo. E aí a gente vai olhar para soluções módulo P. Bom, é o que eu acabei de falar, né? Então, em ZP, caso você nunca tenha percebido, metade dos elementos não nulos são quadrados, e o zero com certeza é um quadrado também. Então, metade tem duas raízes, e uma é o zero, que tem só o zero como raiz. Então, a ideia é que a gente tem que achar umas P soluções para essa equação. Porque você tem metade, supondo que o seu polinômio bagunce bastante o x e eles fiquem bem distribuídos, metade deles vai ter P soluções, dos f de x que você vai conseguir vai ter 2y ao quadrado satisfazem, e metade deles vai ser nessas condições. Então a ideia é que ele tenha em média P soluções. Só que isso não acontece em geral. Por exemplo, essa curva elíptica aqui, você olha ela módulo 11, a gente esperava que ela ia ter 11 soluções, só que ela só tem essas 5 aqui. Então, a gente pode medir essa diferença e armazenar ela nesses coeficientes AP aqui. A gente pega cada P, reduz a curva módulo P e guarda essa diferença aqui. E agora a gente vai estender esses coeficientes P para todo N. Para estender para a potência de primo é fácil, a gente só faz a mesma coisa, só que módulo P. Só que aí a gente quer que essas coisas funcionem direito, então a gente define ela como sendo multiplicativa aqui. Então, você tem as potências de P, você tem 1, você sabe como calcular todos os AN. E a partir desses coeficientes AN, a gente define a L função da curva elíptica, sendo essa série aqui. Essa série aqui ela é muito parecida com a função zeta de Riemann, caso vocês tenham reconhecido aqui, se você troca aqui por 1, dá a função zeta de Riemann. E essas funções, na verdade, elas têm muito em comum, as L funções e a função zeta de Riemann. E essa função, ela converge para R, para a parte real sendo maior que 2. Só que a gente vai querer olhar essa função no ponto 1, no ponto S igual a 1. O ponto S igual a 1 é muito importante para L funções. Então, a gente vai estender essa função usando um resultado chamado teorema da modularidade, que, na minha opinião, é simplesmente a joia da coroa da teoria dos números do século XX, que basicamente vai dizer que essa L função ela é a L função de um outro objeto chamado forma modular, para a qual a gente sabe que a L função tem extensão analítica. Então, a gente está pegando emprestado essas propriedades e estendendo a nossa função para o plano complexo todo. E a gente vai querer olhar ela no ponto S igual a 1. Só que muito importante mesmo. A L função no ponto S igual a 1 não é dada pela série. Não vai lá colocar S igual a 1 na série que você vai obter uma coisa divergente. Não vai funcionar. Tem que ser a extensão analítica. E a ordem da L, a L está definida nesse ponto, então esse ponto é um zero ou é nada da função, não é polo.
E essa ordem desse ponto nessa função é o que a gente chama de posto analítico, e a gente vai denotar por R a N de. E essa é a coisa fácil de calcular. Existem algoritmos para você calcular isso com a precisão que você quiser, porque isso aqui basicamente está tomando derivada de uma função, e isso é muito mais fácil de calcular, pelo menos nesse caso, eu não sei em geral, mas é muito mais fácil de calcular do que achar pontos na curva. Bom, então até agora a gente tem posto algébrico, posto analítico, não deve ser coincidência de que essas duas coisas chamam posto, né? E essa é a conjectura BSD. A conjectura BSD diz que para cada curva elíptica, o posto algébrico coincide com o posto analítico dela. Ou seja, a coisa difícil de calcular que tem a ver com a quantidade de pontos é igual a essa coisa fácil de calcular. Opa, é o contrário. Essa é fácil de calcular e essa aqui é a difícil que tem a ver com o número de pontos. Então, em particular, se o 1 é um zero dessa função, ou seja, isso daqui é maior que zero, então isso daqui é maior que zero e a curva tem infinitos pontos. Então, isso dá um critério muito fácil para a gente saber, para a gente resolver aquele problema inicial. Mas o mais próximo que a gente chegou da conjectura até hoje é um resultado de 89 e 91, é um resultado que foi desenvolvido aos poucos, que basicamente, se o posto analítico é menor que 1, então ele é igual ao posto algébrico, ou seja, a conjectura BSD vale. Só que, isso para posto analítico menor ou igual que 1. Só que para posto maior que 1, a gente não sabe nada, absolutamente nada, porque quando você consegue calcular o posto, algébrico e dá maior que 1, normalmente é muito difícil calcular a L função dele para poder calcular o posto analítico. Então você não tem nenhum exemplo desse caso, que é surpreendente, mas em relação àquela conjectura lá atrás, se isso for verdade, são poucos casos. Assim. Então, o grosso mesmo está aqui, a parte importante está aqui mesmo. É claro que isso aqui são importantes também, mas é bem menos. Isso aqui seria 0%, né, se a conjectura fosse verdade. Ou talvez até finitos a partir de um certo ponto. Isso aqui não está muito preciso, infelizmente. Mas, Então, como eu acabei de comentar, a conjectura folclórica mais esse teorema diz que a conjectura BSD vale para 100% das curvas elípticas. Só um comentário, tem um artigo de, acho que 2014, do Bhargava, que ele prova que 66,48% das curvas elípticas já satisfazem a conjectura BSD. E a ideia é ele mostrar que elas satisfazem justamente esse resultado aqui, usando as condições absurdas, assim, fazendo umas contas, e a probabilidade dá 66,48%, assim, a estimativa mais alta. Bom, então agora que a gente já sabe qual é a conjectura, vamos ver aquelas aplicações prometidas, as aplicações matemáticas, não o de ganhar $1 milhão. Então, a primeira das aplicações que eu comentei é resolver problemas em aberto, né? Porque tem alguns problemas em aberto que são baseados em você saber calcular o posto algébrico. E o posto algébrico é difícil, então se você tem um jeito fácil de calcular, você tem um jeito fácil de resolver o seu problema em aberto. E essa é a situação acabei de dizer isso. Essa é a situação do tal problema do número congruente, que é um problema que está em aberto desde, acho que o século 9 ou 10, me corrijam se eu estiver errado. Então, vamos comentar rapidinho esse problema. O problema do número congruente é o seguinte, é achar os números inteiros congruentes, que são esses números que são áreas de triângulos retângulos com lados racionais. Então, aí a pergunta, quais são os números congruentes? Existe um teorema que é até fácil de usar, que você pode usar ele para dizer quando o número não é congruente. Então, você checa umas condições lá e isso vai dizer se o seu número não é congruente. Mas saber se um número é congruente, aí é outra história. Assim, ele pode ser muito difícil de achar. Por exemplo, 2015 é congruente. Aí está aí um triângulo retângulo com área 2015 e lados racionais. E, fun fact, 2019 não é congruente, dá para usar direto o teorema. Para os que têm interesse aí em propriedades do número do ano, assim. Tá, legal. O que isso tem a ver com curvas elípticas? O que isso tem a ver com curvas elípticas é essa curva elíptica aqui. A gente vai olhar para essa x ao cubo menos n ao quadrado x. Pontos dessa curva, elas vão dar triângulos retângulos com áreas com lados racionais e área n. Ou seja, se você tem um ponto nessa curva com coordenadas positivas, seu número é congruente. Reciprocamente, se você tem um número
congruente, ou seja, você tem um triângulo retângulo de área n e lados racionais, você tem um ponto nessa curva. E esse ponto ele tem coordenadas racionais, não vão ser as duas inteiras, então ele vai ser um ponto de ordem infinita pelo teorema de Nagier-Lutz. Então, é uma equivalência entre o n ser congruente e o posto algébrico ser maior que zero. Então, se a conjectura BSD é verdade, a gente tem um jeito fácil de calcular o posto algébrico, então a gente tem um jeito fácil de saber quando o n é congruente ou não. Tem outros problemas que podem ser resolvidos assim, por exemplo, tem um problema de achar quais são os primos que são soma de dois cubos racionais e você resolve com curvas elípticas também. Eu trouxe só um para ilustrar. E outra aplicação que eu comentei é desvendar mistérios sobre curvas elípticas, né? A estrutura, conhecer melhor a estrutura de uma curva elíptica. Porque, como eu disse, o posto algébrico era a única coisa que faltava a gente ter na mão, assim, porque a parte de torção a gente já sabe exatamente quais são as possibilidades e quais elas são na prática. Faltava só saber o posto algébrico. Então, se a gente tem um jeito fácil de capturar essa propriedade pela conjectura BSD, a gente pode começar a fazer mais coisas na estrutura das curvas elípticas. Só que a gente precisa entender por que isso é tão importante, saber um jeito fácil de calcular. É porque tem um jeito difícil de calcular, só que ele não funciona em geral. E não tem um algoritmo geral para calcular posto algébrico de curva elíptica. Porque o melhor algoritmo que tem não sabe se ele termina. Porque ele é baseado na essência do teorema de Mordell-Weil, ou seja, na essência da estrutura mesmo. E em algum momento ele chega num ponto que ele precisa calcular uma equação de Diofantina de 3 variáveis e grau 4, e em geral você não sabe se isso tem solução. Então, se você roda o seu algoritmo, ele vai chegar lá e vai ficar rodando procurando solução e pode não ter. Então, não tem algoritmo que calcule geral, assim, mas sei lá, você tem uma curva muito específica, muito especial, você pode usar técnicas. Pode, sei lá, estimar o posto algébrico por cima usando cohomologia de Galois e achar pontos de ordem infinita e cruzar as duas estimativas, assim. Então, casos particulares podem ser resolvidos de maneiras particulares, mas, em geral, não tem um algoritmo para calcular para qualquer curva elíptica. Então, a conjectura BSD, melhor que dar um algoritmo, ela dá um jeito mais fácil ainda que é calcular o posto analítico. E achar pontos de torção é relativamente fácil. O teorema de Nagier-Lutz, além de dizer que as coordenadas são inteiras, vai dar umas condições para o y, então você joga as finitas possibilidades do y na equação e você encontra o x. Mas achar pontos de ordem infinita nem sempre é tão fácil. Por exemplo, essa curva elíptica aqui, ela é inócua, né? Mas como vocês aprenderam até agora, coisas inócuas costumam esconder um número grande, né? Então, essa curva elíptica aqui que parece inócua, ela tem posto 1, só que o menor gerador para ela encontrado é esse número aí. E, bom, se a gente tem o posto algébrico, tem um algoritmo que nos permite calcular todos os pontos de ordem infinita da curva, e é um algoritmo que termina, tá? Isso é importante. É um algoritmo que nos dá, então, todos os pontos da curva, né? Porque aí a gente já tem a parte de torção que a gente já calculou, a gente tem os pontos de ordem infinita que a gente calcula usando esse algoritmo, que, na verdade, esse algoritmo já funciona se souber o posto algébrico, assim, se você tiver calculado ele de outro jeito, mas eu disse, não tem um jeito geral de saber o posto algébrico. Então, isso aqui é para generalizar as coisas para todas as curvas elípticas. Então, essas são algumas das principais aplicações da conjectura BSD. E agora, só para encerrar, e daí, né? Para que entender curvas elípticas? Né? Eu falei um monte de coisas sobre curvas elípticas e o que isso tem a ver? Eu estudo criptografia, sei lá, eu não tenho nada a ver com isso aqui, né? Então, o primeiro motivo para entender curvas elípticas é que curvas elípticas são legais. E esse motivo é necessário o suficiente. Mas se você não está convencido, curvas elípticas também aparecem onde menos se espera. Então, se você é um matemático puro e você não está convencido ainda, você pode ver, por exemplo, o último teorema de Fermat, onde as curvas elípticas apareceram lá misteriosamente e a prova é baseada em, dada uma solução que você supõe que exista, você constrói uma curva elíptica, essa curva elíptica contradiz o tal teorema da modularidade, ela não existe solução. Então, e também o problema do número congruente, a gente viu as curvas elípticas apareceram lá do nada também, né? Então, curvas elípticas aparecem onde menos se espera. Na física também elas aparecem, mas eu não comentei porque eu não entendo nada de física.
E como eu tinha falado, elas também aparecem na criptografia. E a criptografia de curvas elípticas, algumas chaves, você pode fazer chaves de segurança no mesmo nível do que da RSA com 10 vezes menos bits. E é mais rápido também gerar chaves. E, bom, a ideia da criptografia, só para... Peraí, deixa eu ver o que eu escrevi depois. Tá, As curvas elípticas que a gente usa na criptografia são essas que o problema do logaritmo discreto é difícil de resolver. O que é isso? O problema do logaritmo discreto, basicamente, é você tem um ponto P e você sabe que ele é K vezes Q. Você conhece esse ponto, você conhece esse ponto, você quer achar esse K. Esse se a curva elíptica, as curvas elípticas que a gente quer usar na criptografia são essas que é difícil achar esse K. Eu escrevi isso aqui. Tá. Ok. Bom, tá aí, então. Então, por exemplo, as curvas elípticas que têm posto alto, elas são curvas elípticas difíceis de resolver o problema do logaritmo discreto. Só para, acho que é bom entender mais ou menos qual que é o papel desse problema do logaritmo discreto na criptografia de curvas elípticas. Vamos ver, eu quero mandar uma mensagem para você. A gente escolhe uma curva elíptica, a gente vai escolher um primo e a gente vai escolher um ponto que satisfaz essa curva elíptica módulo esse primo. Tem estratégias para escolher essas coisas, para ficar mais seguro possível. Aí eu vou escolher o meu número secreto A, você vai ter o seu número secreto B. Eu vou pegar esse ponto P, eu vou multiplicar ele por A, que você não sabe qual é, só eu sei, e eu vou mandar esse ponto para você. Então você vai receber esse ponto AP, só que as coordenadas dele possivelmente são tão diferentes do ponto P que você nem vai conseguir achar o ponto A. É o problema do logaritmo discreto sendo difícil de resolver. E aí você vai pegar o seu número B e o nosso ponto P, que todo mundo sabe, e você vai multiplicar por B e vai mandar para mim. Aí o que eu vou fazer para a gente saber qual é a chave que vai criptografar a nossa conexão? Eu vou pegar o meu número A e vou multiplicar esse ponto BP por A, então vai ficar ABP. E você vai pegar esse ponto AP que eu mandei, e você vai multiplicar por B e vai ficar ABP. Então a gente vai ter o mesmo ponto, sem eu saber qual é o seu número B e você saber qual é o meu número A. E aí a gente vai, sei lá, pegar os 256 últimos bits das coordenadas X e usar esse número. Então, a importância de não saber achar esse K é porque se alguém está interceptando as nossas comunicações, eles vão saber o P, eles vão saber até a curva elíptica, o primo, o AP, o BP e o ABP, mas eles não vão saber como tirar o A ou o B, porque esse problema é difícil de resolver. E por fim, mais um motivo para entender curvas elípticas, é porque curvas elípticas são legais. Esse é realmente o motivo mais importante. Tá? Bom, é isso. Aqui estão algumas referências sobre o assunto. Deem uma olhada aí, caso tenha interesse. E eu vou parar por aqui. Obrigado.